Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo pelo canal do YouTube. Hoje, dia 9 de maio de 2020. Como todos sabem, a nossa casa continua fechada fisicamente. Mas tivemos o nosso coração acalentado quando recebemos uma linda mensagem da fundadora de nossa casa, Vera Simões, que carinhosamente chamamos de Tia Vera, onde em um dos trechos ela nos diz: nossa querida casa, com seus inúmeros departamentos, estão vinculados pelo afeto e pelo elo espiritual a essas potentosas falanges do bem, do amor e da paz. E em outro trecho, ela continua: é contando com esse elo e com o suporte dos melhores pensamentos que emanam da Terra que as falanges de Maria percorrem as ruas, os hospitais, os asilos, os presídios, os cemitérios e os lares. Pois onde houver dor, é para onde Maria Santíssima é atraída. Sentimos assim todo o amparo de nossa casa. E isso também nos traz muita responsabilidade de manter sempre nosso pensamento no bem, na certeza que receberemos o amparo de nossos amigos espirituais. Vamos ouvir agora as reflexões e os estudos de nossa companheira Roseli Gianpietro, que nos traz nesta manhã. E para nos harmonizarmos, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, bons espíritos que nos envolvem e dirigem essa nossa palestra de hoje, pedimos que abra nossos corações e nossas mentes para que possamos nos sentir acalentados por essas palavras e aprendermos um pouco mais sobre essa linda doutrina que nos ajuda tanto. Assim, pedimos a permissão para iniciar nossos estudos de hoje, com a graça de Deus. Já pacificados com essa linda trecho, né, da mensagem da Tia Vera, trazido aqui pela Miriam, que acalenta o nosso coração em momentos que nós temos vividos de tantas dificuldades e tantas lutas. E o nosso tema de hoje, ele nos ajuda a refletir sobre as questões da nossa vida e principalmente o futuro, o que nos reserva, o que esperar da vida futura, e principalmente vivenciando esse momento que nós estamos aí tão em casa, tão isolados. O que a gente pode fazer neste período para a gente aproveitar ao máximo esses ensinamentos e ao máximo reavaliarmos questões tão importantes que às vezes a gente no dia a dia está deixando passar batido aí na nossa vida. O tema de hoje tem a ver com a obra, está contido na obra, no quarto livro dos 5 obras básicas da doutrina espírita, trazidos por Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno. E O Céu e o Inferno é um livro que logo no início, na primeira página, Allan Kardec escreveu o nome do livro, mas ele faz ele fez uma escrita interessante aqui. Ele escreve assim, em cima o nome do livro: O Céu e o Inferno. Ou, é a primeira vez que eu vejo assim um livro com 2 títulos, né? Ele fala: O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, basicamente, esse livro, ele trata sobre a justiça divina, que é algo que ainda mexe muito com a humanidade há muitos e muitos séculos. É uma angústia, porque de alguma maneira a gente tem uma herança cultural de que a gente vai passar por algum julgamento, a gente tem uma herança cultural de que terá um purgatório, um céu, um inferno, e isso já está na nossa, vamos dizer assim, cultura há muitos e muitos séculos. E isso angustia, isso traz uma certa angústia para nós, de um modo geral, a humanidade.
E aí nós, até antes mesmo de entrarmos especificamente na nossa reflexão de hoje à noite, eu pensei uma fala de Emmanuel no livro Obreiros da Vida Eterna, de psicografia de Francisco Cândido Xavier e obra de André Luiz, do espírito André Luiz, chamado Rasgando os Véus. Isso está lá na introdução de Obreiros da Vida Eterna. E tem um trechinho que fala bem do que a gente vai conversar hoje. Ele diz o seguinte: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos em épocas recuadas. A morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Então, o Emmanuel diz o seguinte: a gente continua hoje angustiado com esse tema e é algo às vezes que a gente não quer nem tratar, nem olhar, porque assim, traz angústia. Só que nessa obra, o Allan Kardec traz, na segunda parte, uma série de depoimentos de espíritos que desencarnaram, que estão no plano espiritual e trazem todo o depoimento, o que passaram, quais foram as primeiras impressões, o que eles passaram de sofrimento naquele período, ou não, aqueles com mais sofrimento, outros não, e até mesmo a transformação deles. Tem uma série de relatos. E nesta obra, no capítulo 7, Allan Kardec nos traz o que ele chama de Código Penal da Vida Futura. Aí está o nosso assunto. Código Penal da Vida Futura. Quando a gente pensa nesse tema, e quando nós recebemos esse tema, nós pensamos, nossa, tem um Código Penal à vida futura? Tem uma regra do que as coisas vão acontecer? Isso é tão assim padronizado? Como é que funciona isso? E fomos estudar e bastante a fundo, pegando tantas obras de Allan Kardec, as obras básicas da doutrina espírita, codificadas por Allan Kardec, quanto nós pesquisamos também obras que são relatos muito precisos, que são as obras de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que são as obras de André Luiz. Em especial, Ação e Reação, que é, na realidade, um tratado sobre esse tema, que são espíritos nos trazendo informações pós-desencarne, pós o túmulo, pós o sepulcro, coisas que a gente ainda tem muito receio. Nesse Código Penal que Allan Kardec nos trouxe, ele dividiu pela experiência dele ali, pelo, obviamente, orientação dos espíritos, por tudo aquilo que ele teve de informação, colhendo informação de vários e vários espíritos e locais diferentes, através de médiuns diferentes, ele catalogou 33 itens. Mas a nossa reflexão hoje, a gente vai se basear em 11 primeiros itens, e eu vou ler e pensar mesmo só alguns, já que a gente não teria tempo para poder detalhar os 11 itens aqui. Mas é uma recomendação nossa que a gente dê uma passada, dê uma lida nesses tópicos, porque vai trazer muito esclarecimento que a gente pode trabalhar na vida de hoje e tirar essa angústia do futuro, tirar essa angústia do que será depois. Porque a partir do momento que a gente conhece, reduz a angústia. E aí, pensando alguns desses códigos, especificamente eu vou pegar o número 1. O que Allan Kardec nos fala sobre o Código Penal da Vida Futura número 1? Ele diz o seguinte: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau de pureza ou impureza. Olha o primeiro código. Ele diz que a alma ou espírito vai sofrer na vida espiritual as consequências das imperfeições que não conseguiu corrigir na última encarnação, na presente encarnação, na experiência da corporal, que pode ser essa encarnação, podem ser outras. Aqui a gente dá uma paradinha. Ele diz consequências, ele não diz castigo.
ele fala consequências das imperfeições que não foram corrigidas na vida corporal. Ponto para nossa consideração. Não corrigida na vida corporal. A gente aqui já tira uma conclusão. Então, na vida corporal, a gente está aqui para fazer algumas correções. A gente está aqui para trabalhar algumas questões. E a questão é o tempo e o aproveitamento que a gente está tendo para fazer essas correções. E agora a gente está com bastante tempo para tentar fazer essas correções. E o número 2, ele fala o seguinte, o segundo código. Aliás, eu vou ler o terceiro código, porque mais ou menos junta o segundo com o terceiro. No terceiro código, ele fala o seguinte: não há uma única imperfeição da alma que não importe em funestas e inevitáveis consequências, como também não há uma qualidade boa que não seja fonte de um gozo. De novo, ele volta aonde? Consequência. Quer dizer, não tem nenhuma imperfeição que passa batido. Esse é o ponto. Não passa batido. E a gente fica pensando assim, quem será que está anotando isso em alguma prancheta ou em algum iPad? Não pensa que nós temos um juiz lá em cima julgando, não. O juiz está aqui. Por quê? Nós vamos observar que está dentro da nossa consciência. E é onde estão as leis divinas. Então, a questão é, qualquer imperfeição, qualquer, não passa uma, ou qualquer qualidade, nós vamos acarretar em consequências para nós mesmos. E aí tem um outro código, antes até da gente entrar em umas considerações melhores, que eu vou me permitir ler aqui para vocês, que é o código número 6. E ele diz o seguinte, esse código é um código que eu diria assim, dos 11, foi o que mais me deixou em reflexão para trazer para vocês. Porque é algo que a gente às vezes passa desapercebido na nossa vida. Porque ele diz o seguinte: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Essa bate pesado para a gente. Por quê? Ele diz o seguinte: o bem e o mal são qualidades que nós possuímos. Mas se a gente tem a oportunidade de fazer o bem, e o bem aqui não é que tenha que ser um grande bem, um grande fato, algo memorável. Um pequeno bem. Às vezes um sorriso, um gesto, um olhar, uma oração, um apoio, um telefonema nesse período. Quantas pessoas não estão solitários, não estão sofrendo, que a gente possa pegar o telefone e bater um papinho com a vovozinha, com aquela pessoa que a gente sabe que está lá sozinha. E o que ele diz é o seguinte: se a gente tem a possibilidade, a oportunidade de fazer o bem e não o fazemos, isto é uma imperfeição. Porque a gente está com a oportunidade em mãos. Então, não é só assim, não, eu sou legal, eu sou bonzinho, então eu não vou passar por dificuldades futuramente após o desencarne. Mas a questão é, quanto de bem eu deixei de fazer? Quantos sorrisos eu deixei de dar? Quantas pessoas eu podia ter dado a mão? Quantas pessoas poderiam ter ouvido uma palavra de consolo minha? Um telefonema, um WhatsApp, uma palavra de carinho? Alguém que eu poderia ter alavancado, apoiado na minha existência. Talvez essa seja a nossa grande reflexão desses códigos. E quando ele fala que nós vamos sofrer essas imperfeições, aqui nós estamos falando muito, que é justamente o foco desse código e o foco do céu e inferno, é onde Allan Kardec trouxe muito o que nos espera a partir do momento que a gente desencarna, que nós deixamos o corpo material aqui na Terra e nós seguimos com quem? Conosco. Nossa consciência, nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções, nossos conhecimentos. Nós seguimos com o corpo perispiritual e nós seguimos para um plano espiritual compatível
com o que nós somos, com o nosso eu. E é nessa questão que às vezes, até mesmo assim, muitas pessoas que até que têm outras crenças, dizem que tem muito medo do inferno e que às vezes lá no final, no momento da morte carnal, se arrependem com medo deste inferno. E por incrível que pareça, a gente conversa muito com espíritas que dizem que tem muito medo do umbral. Não, tem muito medo do umbral, porque leu lá Nosso Lar, André Luiz narra com muitos detalhes e outros livros, então tem muito medo do umbral. Mas a questão, quando a gente lê Código Penal da Vida Futura, que Allan Kardec nos traz com tanto detalhe, o que a gente observa é o seguinte: o local que nós iremos, onde seremos acolhidos, onde daremos sequência à nossa vida no plano espiritual, é aonde a nossa mente, o nosso eu, a nossa consciência, nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas ações nos levarem. Então, esta que é a grande reflexão nossa. Por quê? Se ele está dizendo que é deixar de fazer o mal, mas fazer o bem quando possível, aqui no plano terrestre, a gente ainda tem bastante oportunidade pela frente, todos os dias. E aí, seguindo nessa questão, depois que nós lemos até os 33 códigos e focamos nos 11 para trazer aqui nessa reflexão para vocês, foi uma coisa assim que é muito simples o código. Olha, se a gente pensar, juntar todos os 33, se juntar tudo numa frase, a frase que a gente vai dizer é o seguinte: o código ele se resume a dizer que nós vamos colher o que plantarmos. Que é o código mais simples que esse? Ele sumariza os 33. Nós vamos colher o que plantarmos. Nós vamos colher o que cultivarmos. Hoje a gente já colhe plantio. Só que hoje nós estamos plantando e nós estamos cultivando o futuro. Então, se o nosso foco hoje é falar do futuro, significa que hoje a gente pode plantar e hoje a gente pode cultivar. Então, se a gente simplificar, vamos simplificar os 11 códigos que nós vamos conversar hoje. Nós vamos simplificar o seguinte: é colher o que plantou. Que no final, se a gente for observar, dentro da doutrina espírita, é a lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Se eu gero a causa, terei o efeito. Isso chama o quê? Consequência. Isso não é castigo. Isso não é uma penalidade eterna. Isto é a consequência, que é o que a doutrina nos traz. E as consequências, muitas das vezes, algumas pessoas pensam, não, mas quanto tempo dura? Tem um padrão? E se eu chegar num local como um umbral, um local inferior, que eu sofra muito? O que os espíritos nos dizem, toda a literatura que a gente pesquisou, não existe um prazo determinado, não existe um prazo padrão. Cada um de nós somos indivíduos, nós vamos ser encaminhados, ou melhor, nós vamos ser atraídos para aonde nós tivermos afinidade, é sintonia. Por quê? A nossa imperfeição, ela atrai pessoas e situações condizentes com a nossa imperfeição. Da mesma forma que as nossas qualidades atraem pessoas sintonizadas com aquelas boas ações e com aqueles bons pensamentos. Então a gente começa com isso a entender que, sendo espíritos imortais, que é a base do nosso entendimento dentro da doutrina e de toda a experiência que a doutrina nos traz de revelações de pessoas que desencarnaram. Se nós somos espíritos imortais, se nós seguimos aqui, nossa essência, sem nada material, se nós seguimos com a nossa mente, com a nossa inteligência, com as nossas ações plasmadas em nosso perispírito, com os nossos pensamentos, o que significa isso? Nós vamos ser atraídos e vamos atrair pessoas, espíritos condizentes com aquela sintonia do que nós somos. Então, a questão é,
Não é eu vou escolher para onde eu vou, ou vou me arrepender e chegar num determinado local, ou vou fazer alguma coisa diferente hoje, no momento do desencarne, para dizer para onde que eu vou. Não, eu quero ir lá para o nosso lar, já chegar num estágio lá interessante, ou quero ir para uma outra colônia. É sintonia, é magnético. É o que nós carregamos dentro de nós, é o que está plasmado em nós. E dentro dos estudos que a gente faz sobre o perispírito, nós sabemos que o perispírito, célula a célula, ele está plasmado, formatado, com base também no que nós fizemos com o nosso corpo físico aqui. E aí nós fomos até buscar alguns exemplos na própria obra de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Por exemplo, se nós pegarmos o Nosso Lar que muitos leram o livro, muitos viram o filme, é uma obra muito interessante pelo nível de detalhe, o relato que André Luiz traz. Ele mostra toda a trajetória dele, um médico aqui na Terra, ele mostra toda a trajetória dele durante os 8 anos que ele passou no umbral. Sofrimento, atrás de sofrimento, mas ele mostra quando que ele conseguiu ser ajudado, se ajudou para sair daquela condição, virar um trabalhador daquela colônia e depois ser um divulgador da doutrina e um divulgador das questões da vida após a morte física, como ele se tornou com 13 obras publicadas. E aí ele traz detalhes do que ele passou e ele diz para nós que ele narra toda a trajetória dele e ele diz o seguinte: todo o sofrimento que ele passou foram consequências do que ele fez de abusos com o corpo físico dele e da forma com que ele danificou o corpo perispiritual. E essa narrativa nos mostra como alguém como André Luiz, que estava na condição que estava, conseguiu progredir dentro do plano espiritual e trouxe tanta contribuição para nós que estamos aqui encarnados. E aí nós fomos especificamente no livro Ação e Reação. O que é ação e reação? Causa e efeito. E ele mostra inúmeros casos de pessoas que desencarnaram e que passaram por um processo grande de sofrimento e o apoio que essas pessoas tiveram. André Luiz, neste livro Ação e Reação especificamente, ele passa, juntamente com Hilário, 3 anos na Mansão Paz, que é uma mansão sob a jurisdição de Nosso Lar e que recebe aqueles espíritos muito sofredores, mas que já deram um passo para a sua recuperação. São espíritos infelizes ou enfermos, mas que já querem trabalhar pela própria regeneração. Mansão Paz é um estágio, então, já depois do umbral, que esses espíritos são encaminhados para tratamentos, mas por quê? Eles primeiramente deram o passo de caindo em si, consciência. Caíram em si, pedem ajuda, são ajudados, não querem mais fazer o mal, não querem odiar, passam pelo processo de revolta, já passaram por esse processo, muitos com processos de vingança. André Luiz narra casos interessantíssimos de vingadores por alguma questão muito séria que aconteceu. E quando essas pessoas levantam a bandeira do amor, da paz, de quero ajuda, quero amar, quero sair dessa condição, quero parar de vingar, quero parar de odiar, eles então são encaminhados à Mansão Paz. A Mansão Paz tinha, nessa época que ele escreveu esse livro, Druso como diretor da mansão. E tem uma fala de Druso que vai nos ajudar aqui na reflexão. Nós estamos falando o que nos espera após o desencarne material, mortal, essa morte que a gente conhece aqui. Druso diz o seguinte: ele estava um dia numa palestra
com vários desencarnados que estavam internados na mansão. E ele então, o André Luiz assistindo, o Hilário assistindo, ele então fala para aquela equipe de desencarnados, para aquele grupo que estava ali internado. Eu pensei só algumas frases. Ele diz o seguinte: no plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas. Isso, ainda temos essa situação. Muitos de nós supõem que a ponto final dos nossos problemas será a morte. E aí ele diz o seguinte: a viagem do sepulcro, no entanto, nos ensinou uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro. A ninguém devemos o destino senão a nós próprios. Olha essa fala de Druso para um grupo de desencarnados que estavam internados na Mansão Paz. Só para a gente reafirmar, ele diz o seguinte: primeiro, muitos supõem, e André Luiz mostra isso com muito detalhe. Na segunda parte do Céu e Inferno também tem muitos espíritos que chegam e não sabem que estão desencarnados, mas que estão ali vivos com todos os problemas e sofrimentos que ele carregou. Passando por dificuldades, muitos não sabem nem que morreram, que estão desencarnados. E aí ele diz o seguinte: muitos de nós supõem isso. Só que a gente tem um ensinamento muito importante, um ensinamento novo, que é ao deparar, que ao desencarnar, continuamos. Continuamos com os problemas, continuamos com as dores, temos uma amplitude de informações, temos amplitude de pessoas ao nosso lado, mas, dependendo do que nós falamos antes, da sintonia, do que nós estamos emanando, do que nós estamos sintonizando, nossos pensamentos, nossas ações, nossas culpas, nossas dores, nossas questões de vingança, nossos ódios, nossas mágoas ou nosso amor. Isso tudo a gente está emanando. E aí é que determina, por sintonia, por magnetismo, como imã, atrai e repele o local que nós vamos. E uma coisa que nos traz muita esperança: não é eterno. Mesmo que a gente passe uma temporada num local de maior sofrimento, dependendo da nossa condição, que notícia boa! Não é eterno. Nós podemos a qualquer momento mudar esta caminhada. É só fazermos a nossa lição de casa. E antes de falar da nossa lição de casa, que pode começar hoje, que dá tempo ainda, tem um ministro também que André Luiz conheceu na Mansão Paz, que é o Sânzio, que também ele tem uma fala boa para a nossa reflexão. Ele diz o seguinte: cada alma cria na própria consciência créditos e débitos que lhe atrairão as alegrias e as dores. Pelos nossos pensamentos, palavras e ações, gastamos e transformamos constantemente as energias que o Senhor coloca em nossa disposição na viagem evolutiva. Essa fala de Sânzio, ela nos ajuda muito a entender, porque primeiro, crédito e débito, a gente achando que tem alguém numa tabelinha fazendo lá, né? Está na nossa consciência, não está em lugar nenhum. E ele fala da nossa responsabilidade, porque são nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras. E isso tudo faz com que a gente gaste energia. A gente está aqui com o objetivo de progredir. E nós estamos aqui com uma determinada volume de energia, corpo energético, esse corpo material é energia,
concedida por Deus, pela divindade, para que a gente exerça o nosso progresso nessa estadia. E de repente, em função de atos, palavras, maldades, coisas que não nos agregam, nós estamos o quê? Gastando energia. Porque cada criatura, quando transpõe os umbrais, ela leva as imagens que ela mesma plasmou durante a vida dela. E aí, a gente volta a pensar na questão dos nossos pensamentos. O que é que a gente tem pensado, principalmente em momentos de muitas dificuldades como estamos agora? Como estão os nossos pensamentos? Nós estamos sintonizados só com aquele negativismo, liga jornal, negativismo, pega o WhatsApp, 90% negativismo, e a gente passa o dia inteiro cabisbaixo, angustiado, negativo, reclamando. Ou estamos aproveitando esse período para meditar, refletir, ler algo bom, ouvir uma boa música, ouvir uma palestra interessante, abrir um livro interessante. Por quê? Isso altera a nossa sintonia vibratória. E se a gente está querendo construir alguma coisa para o futuro, o momento é hoje. O próprio planeta, com todas as dificuldades que nós estamos passando, está nos permitindo ter algo que a gente reclama todo dia: tempo. Ter tempo para olhar para dentro, ter tempo para reconstrução, ter tempo para repensar. Porque às vezes a gente está passando tão batido de tudo que os nossos pensamentos estão desconexos, eles estão perdidos, eles estão quase que batendo cabeça um no outro, como se o nosso pensamento fosse algo fora da gente. E na realidade a gente não está conseguindo meditar em cima do que é importante para a nossa vida. Tem uma frase de Emmanuel, que ele fala que o pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, a vida que nós procuramos é o pensamento que nós estamos emanando, porque pensamento é magnetismo. Os espíritos nos dizem, e até hoje em dia já tem uma série de experiências na ciência atual em cima de pensamento. Pensamento tem energia, mas pensamento tem cor, tem cheiro. Isso os espíritos falam no plano espiritual. Pensamento tem cor, tem cheiro, tem forma, tem iluminação ou tem sombra. Por quê? É o que emana, é o que está plasmado, é o que a gente está passando. Então, se a gente puder aproveitar hoje este momento que nós estamos vivendo para trabalhar esses pensamentos, nós vamos observar que é o primeiro passo para que a gente tenha ações melhores. Porque se a gente está atordoado, se a gente está angustiado, tendenciando até uma depressão, que tem muitas situações de depressão nesse momento de isolamento, nós precisamos começar a trabalhar nossos pensamentos. E aí, a gente, naquela imagem que a gente tem, cultural, antiga, de séculos, nossa, alguns dizem, né, a Terra está um inferno, outros dizem que medo de ir para o inferno, ou até alguns que medo de ir para o umbral. Só que a gente tem que entender que o inferno, a rigor, é obra genuinamente nossa. O inferno nada mais é do que nosso pensamento sintonizado a um ambiente inferior, e nós vamos ter um estágio nesse período, nesse local de ambiência inferior, pelo período em que o nosso pensamento e nossas ações refletirem essa sintonia. Até que a gente consiga cair em si. Quantas vezes a gente não escuta isso, essa frase linda, nas passagens de Jesus, com Maria Madalena, com Pedro, quando a gente vê aquelas histórias passando e aí vem aquela frase, e caindo em si. O que é o caindo em si? É
tendo a consciência de si, é entendendo o seu eu, é entendendo as sombras que a gente ainda carrega, entender aonde a gente tem que trabalhar e aproveitar. Aproveitar a oportunidade dessa encarnação. Tá difícil? Tá. Temos problemas? Muitos, mas a gente também tem muita oportunidade de trabalhar nessa fase. A gente tem muita oportunidade de construir alguma coisa nova. Porque se voltamos ao ponto, é causa, efeito, é ação e reação, como é que a gente muda essa história de futuro? Como é que a gente muda essa questão de que, o que será o meu futuro? Sou um espírito imortal. Para onde eu vou? É só mudar a ação. Se mudar a ação hoje, isto é, se a gente começar a mudar as nossas ações hoje, nós vamos ter o que depois diferente? Uma reação diferente. Nós vamos ter o que diferente? Um efeito diferente. E como é que a gente faz para mudar isso? Será que é só fazer o que a gente bem entender? Na hora lá do desencarne, me arrependi de tudo que eu fiz. Arrepender é suficiente? E aí, as próprias obras, e André Luiz fala muito isso, a gente precisa compreender o seguinte: arrependimento, cair em si, ter consciência dos nossos atos, do mal que fazemos, das dificuldades que a gente ainda tem, é só o primeiro passo. Porque a lei é de causa e efeito. Se mal nós fizemos, se deixamos de fazer o bem, nós vamos, ok, primeiro passo, cair em si, se arrepender, se autoavaliar, mas a gente precisa o quê? Construir o bem. A gente precisa trabalhar aquela pessoa que a gente maltratou. A gente precisa ajudar aquela pessoa que a gente fomentou alguma coisa negativa. A gente precisa dar as mãos para alguém que a gente precise, que a gente deixou em algum momento sem ajudar. Então, o primeiro passo é cair em si. Mas o passo mais importante é a gente iniciar a ação de construção do amor. Se ainda estivermos com dificuldades de iniciar amando, principalmente, por exemplo, aqueles que nós julgamos nossos inimigos ou aqueles que a gente tem uma antipatia absurda, damos o primeiro passo, arrependimento, reavaliação e vamos deixar de odiar, deixar de criticar. Tem até, eu acho até que, eu já ouvi aqui até na casa, eu acho até que era uma frase da tia Vera, que falava que a gente deveria ser a estação final do mal. Hoje eu adaptaria essa frase abusadamente, me desculpe, tia Vera, mas eu diria o seguinte: a gente tem que ser hoje a estação final da mensagem negativa do WhatsApp e do Facebook. Porque o que acontece? A gente espalha, divulga fake news, coisas pesadas, coisas negativas. E como é que está a nossa energia nisso? Como é que está o nosso pensamento nisso? O que a gente está sintonizando com isso? O mal. E aí, o que acontece? Nós vamos ter consequências. Não foi só quem gerou aquele mal, não. É quem divulgou, quem ocasionou, quem trouxe tristeza para outras pessoas, outros irmãos, outros amigos ou não, considerados amigos ou não, mas são irmãos, que a gente está divulgando, propagando negativamente. Então, que a gente comece a reflexão, principalmente nesse período de isolamento que nós estamos, de pensar com mais responsabilidade o que a gente passa para frente. Isso já vai ser um grande passo para melhorar nossa ambiência, para melhorar a nossa vibração psíquica, para melhorar o ambiente familiar, e aí nós vamos construindo um cordão mais positivo e quem sabe a gente não está construindo um país melhor, um planeta melhor. Então, o que a doutrina traz muito para nós é a responsabilidade dos nossos atos. Quanto mais conhecimento nós temos, mais responsáveis somos das nossas ações. Quanto mais conhecimento, olha a responsabilidade disso, quanto mais informações, quanto mais entendermos, mais responsabilidade nós temos.
E a partir daí, nós começamos a entender o nosso sofrimento, nossas dores, dores com saúde, dores com família, dores morais, dores com dificuldade financeira. A gente começa a entender nossa luta terrena, mas é algo também para refletir. Nós temos o livre-arbítrio. A gente pode pegar essas dores, ter revolta, estar angustiado, estar revoltado, não aguentar, e a gente desistir da luta. É livre-arbítrio. Mas olha o outro lado. Nós podemos encarar essas dores pessoais, coletivas, como algo assim. O que esta dor quer me ensinar? O que eu posso aprender com esta dor? O que eu posso refletir e ser melhor? Eu posso suportar esta dor lutando. Eu posso suportar essa dor com esperança, com fé. Eu posso construir algo de bom no meio dessa dor. Eu posso ajudar alguém que tem uma dor maior do que a minha. Eu posso dar um sorriso para alguém. Eu posso começar a amar aquele parente que eu tenho dificuldades. Eu posso tudo. Dentro deste leque de possibilidades, das dificuldades que a gente tem, nós temos o livre-arbítrio de reiniciar uma reconstrução hoje. Através de nossos pensamentos e nossos atos. E com esta reconstrução, nós poderemos estar no futuro numa condição melhor e até mesmo, quando a gente diz futuro, pode ser nesta encarnação, pode ser num plano espiritual, pode ser na reconstrução de uma nova reencarnação, mas o que é importante? Nós estaremos vibrando luz, nós estaremos vibrando paz, emanando coisas positivas, construindo uma psicosfera positiva neste planeta e, quem sabe, construindo um plano melhor para viver, tanto como encarnado, como desencarnado, porque todas as colônias que estão ao nosso redor do planeta Terra retratam exatamente a sintonia do que nós somos, do que nós temos de qualidades e do que nós temos de imperfeições. Então, nós podemos, a partir do momento de hoje, iniciar uma nova reconstrução. E entender uma frase final que eu deixo aqui. Essa frase, ela é impactante porque às vezes a gente passa aí, algumas pessoas, muitos de nós, querendo vingança, querendo prejudicar alguém, fazendo uma maldade, espalhando uma notícia ruim no Zap. E essa frase é impactante. Eu não firo a ninguém, eu só firo a mim mesmo. Porque nós estamos sempre construindo o futuro com base nas ações e pensamentos do hoje e nós vamos futuramente ter que responder, ter consequências em cima de todos os atos presentes. Nenhuma imperfeição passará desapercebido à nossa própria consciência. Que a paz esteja com todos e que possamos realmente aproveitar este período aí para o nosso crescimento interno. Muita paz a todos. Obrigado, Roseli. Obrigado, Roseli, por seus estudos e reflexões. Vamos aproveitar para refletir sobre essas palavras finais que Roseli deixou para nós. Não vamos nos ferir, vamos cair em si e vamos agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, bons espíritos que nos envolveram com tanta amorosidade, com tanta harmonia. Estamos aqui agradecidos por esta oportunidade de refletirmos sobre essas palavras que a colega nos trouxe, do seu coração, e que nos ajudarão, com certeza, a caminhar de uma outra forma, se conseguirmos aplicar um pouquinho
como se fosse um tijolinho na construção do nosso caminho. Obrigada novamente a todos que nos ajudaram aqui, a Maria de Nazaré e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, por esta manhã, por esta noite, por esse dia que tivemos. Graças a Deus.